Boa tarde, boa noite, bom dia. Né? A gente está mais aqui para mais uma aula gravada, né? Dando continuidade à anterior, continuando sobre concreto. Ainda não é nosso último assunto, mas vamos dar continuidade. Aí temos aqui mais uma vez um conceito, tá? Sobre concreto. É uma mistura homogênea de cimento com agregado miúdo e graúdo, com ou sem incorporação minoritários, tanto os aditivos químicos como as suas próprias adições. Tá? Os aditivos, geralmente a gente tem utilizado plastificante, e as adições pode ser cal e etc., que desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta. Isso define a Inês Bataglin, que é a superintendente da ABNT, tá? Do CB18. Nós também já conhecemos essa parte, né? O que é o cimento? O cimento é aglomerante, a água, eles dois se transformam numa pasta, onde nós já fizemos um, um ensaio disso. O próximo ensaio vai ser argamassa, então, além da pasta, vou aumentar mais o agregado miúdo. E, por último, o concreto, que vai fazer mais isso é a argamassa mais a brita. A gente tem três tipos de preparo, tá? Seja ele manual, seja ele com betoneira, seja ele usinado. O manual, ele não é tão indicado, tá? Ele deve ser evitado por causa do controle dele de qualidade, porque a gente não consegue é, fazer, fazer o que a gente vê mais por aí, né? As pessoas fazendo, coloca tudo numa betoneira e faz. Ou então mistura tudo no solo e também faz, né? Então, assim, o que que acontece com esse preparo manual? Ou seja, aquele que é feito em casa, aquele também a gente sabe, não pode exigir também daquele que não tem as condições de ter alguns equipamentos, né? Umas dosagens que fala das NBRs. Por quê? Quando a gente não sabe, não consegue controlar esse preparo, esse material, fica difícil de ver a parte tecnológica dele, né? Então, assim, as amassadas que existem, aquela mistura que a gente faz para que se torne homogênea, não consegue. Não vai ser tipo 100%, que nem a gente coloca numa betoneira, por exemplo. Só que às vezes ainda peca na betoneira, né? Porque quando existe isso, a gente acaba perdendo tendo, ou seja, mais cimento do que água, por exemplo, né? Então, o que que acontece? A pasta, ela fica mais fluida, tá? Então, assim, fica difícil de a gente verificar onde que errou. Mas só de a gente olhar, ver que não ficou homogênea, a gente já consegue identificar, né, onde está errado, tá? Pode ser aceitável em pequenas obras, mas nas grandes não tem. Por quê? Porque geralmente a gente faz, em obra grande, o que que a gente faz? A gente já pega aquilo que recebe, já faz um pouco de prova, né? Daquilo que eu recebi, daquilo que eu tenho para verificar se 28 e assim sucessivamente, se vai compor, se vai dar certo aquilo que eu fiz, tá? Depende muito aonde eu vou fazer, né? O local, a limpeza que eu fiz, né? Quanto tempo meu material ficou lá, os materiais que eu utilizo, tá? Então, assim, existe a facilidade do material, né? Porque o Brasil é rico nisso. Só que depende de quem vai fazer. A gente também não pode esquecer que a gente aprende dosagem, aprende essa parte, mas não podemos esquecer daquele do empírico. Ele sempre fez daquele jeito e da pessoa experiente, tá? Vamos dar continuidade. Aqui é o modo de preparo, né? A gente deve espalhar a areia em uma camada, tá? De mais ou menos 15 centímetros, para que a gente poder ir fazendo aí as suas misturas. Então, dando sequência, né? A primeira foi espalhamos a areia. Pessoal, isso é o bem
aquele bem básico, tá? A gente espalha a areia em 15 centímetros, tá? Quando a gente abre, a gente deve pôr o cimento, seguindo aqui ao que a gente está verificando, né? Com um utensílio, ou seja, uma pá, uma enxada, a gente vai fazer o quê? Vai misturar esse agregado miúdo com o agregado graúdo, tá? Após essa mistura, a gente está vendo aqui que vai formar uma camada entre 15 e 20 centímetros. Então, aí a gente já vai, após misturar bem, a gente vai espalhar até atingir uma camada de 15 a 20 centímetros, tá? Nesse caso, a gente vai colocar aí um pouco do agregado miúdo, né? Seja ele pedra ou brita. Vai misturar bem para não ficar tão pesado, porque quando põe a brita, realmente fica bastante pesado. Por isso que a gente fala da dificuldade de verificar a parte se ficou bom e homogeneizado ou não, tá? Porque vamos fazendo nessa ordem, vamos misturando, depois a gente vai ver como vai ficar a dificultar tudo, tá? Aí depois abre novamente o estilo vulcão, adiciona água e aos poucos, vai adicionando água, vai mexendo, vai verificando para onde a água está escoando, que aí pode ver, nesse sentido, pode haver a perda da nata, né? Nata mais é do que água e cimento, que com certeza vai. Por isso que a gente lembra o que a gente viu anteriormente, né? A superfície, o local deve ser adequado para eu realizar esse procedimento do preparo manual do nosso concreto, tá certo? O próximo já é na betoneira, né? A gente conhece bem, é o que a gente também utiliza, é considerado um método mecanizado, né? A gente pode também utilizar na própria obra, seja ela até de grande porte, até de pequeno porte, até as grandes obras. Então, assim, não tem como não utilizar. Só que às vezes em pequenas obras não tem como, né? Pequenas obras é mais fácil fazer, escolher um local e fazer, tá? Desde que, quando eu faço em obras pequenas, desde que elas sejam meu concreto em pequena quantidade, tá? Porque se ele for em larga escala, eu prefiro, fica mais barato eu fazer o concreto usinado, que é o que a gente vai ver mais para frente, tá? Para esse próprio processo de mistura, como é que a gente faz? A gente tem uma ordem e ela é diferente da que a gente acabou de verificar, tá? Coloca-se a água, tá? Teoricamente, 80% dela, porque a outra vai deixar para o final para a gente fazer junto com o aditivo. Aqui está bem parecido com o que a BNT solicita, mas é como se tem feito que tem dado certo, tá? Na sequência, quando ela já está girando, que ela está ligada, a gente põe aí a brita, tá? Que a brita já vai já vai pegar água para ela, nem tanto, né? Quanto a areia. Aí em seguida já vai o agregado miúdo, tá? Aí o cimento, mais a brita, isso aí vai acontecer o quê? Vai chegar, teoricamente, a grudar, o restante da água mais o aditivo, e por último, vamos misturar tudo para que chegue numa consistência mais homogênea, né? Aquela que está adequada para. Aí eu consigo fazer slamp teste, aí eu consigo já fazer o preparo dentro de uma forma para preparar um corpo de prova, para que posteriormente, seja ele com 7, com 9, com 10, com 28 dias, para a gente verificar aí a tensão dele, tá certo? Mais ou menos também bem básico. E por último, a gente tem aí o usinado. O usinado a gente tem mais cuidado, né? Existem as tecnologias para que eu como utilize o usinado. Usinado, o que acontece, qual a diferença dele? Ele tem uma central dosadora ou o concreto usinado, ou usina de concreto, tá? Que aí vai ser levado da onde? Da onde ele foi feito até a obra onde eu estou também com uma betoneira que se ela vai girando, porque se ficar parada vai acontecer a mesma coisa. É, agregado graúdo embaixo, a nata em cima, aí não fica adequado para gente,
tá? O nível de cuidado são em todas as dosagens que existem, tá? Primeiro a gente vai agregar os agregados ficam separados, uns até em silos, né? Então depende muito do tipo que eu vou fazer, do controle de umidade, que a gente já fez a parte de umidade mais relacionada ao agregado miúdo, né? Todos serão pesados em massa. Geralmente existe uma outra forma, mas aonde isso vai garantir a minha qualidade do meu concreto, tá? A obra é feita mais na parte de por padiola, né? Que a gente também vai fazer esses cálculos pela massa específica, massa unitária. Com tudo isso feito, toda essa tecnologia, essas dosagens, o armazenamento, que ele é muito cuidado, né, com o armazenamento também, porque ele vai te ajudar por exemplo, se você colocar a tua areia de qualquer forma, a gente não pode esquecer que ela tem a parte do enxamento, né? Então, isso prejudica muito o teu trabalho, tá bem? Aqui, né? Os cimentos são armazenados em silos, tá? Ele mesmo já vai verificando a tua dosagem, quanto que você precisa, seja ele um saco, dois sacos, até 50 quilos de cimento, ele já vai armazenar a quantidade correta, tá? Isso também, quando eu faço a parte de logística, a quantidade, a tecnologia, a própria tecnologia, é para a obra do fulano, né? Então, eles já sabem o traço, já sabem o teor de tudo e suas quantidades, tá? E se eu não tenho silo, onde eu vou armazenar? Armazenamentos em baias. Quando eu visitei aquela obra lá do da ponte que vai Porto Velho e Rio Branco, eles armazenavam em baias. Então, ele mesmo fabricava o concreto dentro da obra dele, mas existia a concreteira dentro da obra. É diferente do que você não ter, né? E quando a gente fala de automática, né, tudo automatizado, existe aquela pessoa responsável, inclusive o nível de umidade vai estar aparecendo para ele ali quando ele estiver fazendo, tá? Tanto da parte de umidade, quanto de quantidade, de massa e volume. Qualquer tipo deles vai ter que se ajustar, vai se ajustar ao processo, né? Porque assim, porque nenhuma obra é igual, né? Então, quanto isso, seja ele para uma residência de alto padrão, seja ele na própria obra, tá? E também a gente não pode esquecer na chegada do material. Nessas obras, o que acontece? Eles retiram corpo de prova lá na saída. Quando chega para a gente, para nossa obra, a gente também faz corpo de prova. A gente também pode fazer o que a gente está vendo aqui na parte de baixo, o slump test, que é o que a gente também vai estar fazendo posteriormente, um dos nossos ensaios de concreto, tá? Para o controle de qualidade, as características, materiais e dosagens. Tá? A gente vai calcular as dosagens, acho que na próxima aula. Tá? No caso do projeto, existem a resistência dos esforços mecânicos, tá? As dimensões das peças a serem concretadas, tá? A densidade da armadura frouxa ou a própria proteção, tá? Dependendo do que vai ser o meu concreto, se ele vai ser concreto protendido, como é que vai ser também a minha armadura, que a gente chama também de armadura frouxa ou concreto por proteção. Características peculiares impostas no projeto arquitetônico, tudo baseado no que está no projeto arquitetônico, tá? Das condições à exposição dos agentes externos, seja ele água do mar, teoricamente não é o nosso caso, atmosfera poluída por produtos químicos, também não, tá? Intempérie, com certeza, e presença de sulfatos, depende aonde eu vou estar colocando, está sendo a minha obra, ok? Dos materiais disponíveis e de suas características. Nós não temos problemas com materiais, mas dependendo das características dele, da onde eu tirei, por exemplo,
É, a água. A água, ela fica lá exposta ou fica armazenada em algum lugar onde ninguém tem contato. O que acontece muito em obra. A pessoa vai lá, vem o mecânico, mete a mão na água lá. Então, a mão dele está suja de óleo. Isso já vai prejudicar, tá? Então, vamos ver também a disponibilidade desses materiais que eu tenho. Já falamos aí que nós somos ricos nesses materiais, tá? Os equipamentos disponíveis, tá? A cura a ser empregada vai ser a cura de 28 dias, e vai ser menos, né? Vai aguardar aí em torno de 50 anos. Temos que ir verificando esses períodos, tá? E da mão de obra disponível? A gente tem um grande problema com mão de obra disponível, porque todo mundo acha que sabe fazer concreto. Concreto não é dessa forma, tá? E os equipamentos que eu tenho? Será que para eu fazer esse concreto eu vou ter equipamento disponível? Vai ser manual, tá? Teoricamente, quando for mais para frente, a gente vai fazer um de compressão, ensaio de compressão, tá? De torção, cisalhamento, flexão. Então, tudo isso aqui eu posso fazer com ah, o meu corpo de prova, tá? Isso já com o passar do tempo. Mas, Genilson, eu posso fazer 7 dias? Você pode fazer com 24 horas para verificar como é que está o teu concreto, né? Mas, mais para frente, a gente vai verificar 28 dias e assim vai. Conforme vai o tempo da minha obra, eu vou fazendo, sem ter problema nenhum. Tá, aqui, relação da água com a tensão à compressão. Olha como ela é maior aos 28 dias, né? Para 1 quilo. Ela é bem maior para 28 dias. Então, a curva já fica um pouco mais acentuada, tá? Viga reforçada nas arestas. Compressão vai verificar o peso, ver se realmente isso vai suportar, tá? A tração desse material e a compressão também, né? Quando eu faço a compactação, lembra que a gente viu lá no começo com o manual, depois a gente viu com a bentoneira e usinado. Aqui tem quando ele é muito vibrado, olha só como é que ele fica na curva, né? Um vai tensão a compressão, o outro relacionado a fator água-cimento, tá? Concreto compactado insuficientemente, tá? Compacto manual, o 2 já cai mais rápido, ó, já vai lá, já cai. O 1, vibração, foi vibrado, e o 3, concreto convenientemente compactado, ou seja, ele só tem que subir, tá? Diferente daquele que eu mal vibrei e que eu foi compactado erroneamente. Já para o Wilke, depende muito da idade, tá? Depende muito do período, tá? Olha só esse aqui, né? Aqui, período de ano, e aqui a compressão em MPa. Qual foi o que foi para 1 mês, né? Foi só subindo. Olha aqui, chegou até 400 MPa, com um tempo de 50 anos, que é em torno do que a gente precisa. Aqui tem a dosagem foi de 1,2,4 e 0,62, e aqui foi de 1,3,6 e 0,90, tá? O pontilhado e o com os riscos. Aqui já é a parte de relacionada aos dias e o percentual dele, tá? O alto forno ele continuou subindo, né? Chegou até mais de 125%. Já o cimento Portland, ele já começou no 115 para 90 dias. Já foi tipo estabilizando. Isso depende muito do quê? Dos fatores relevantes, que é a dimensão da peça e a densidade da armadura, tá? Por isso que existem os dimensionamentos do aço. Por quê? Dependendo da dimensão do aço, da densidade da armadura, vai me dizer se esse concreto vai ficar bom, se realmente é aquele cimento que eu tenho que utilizar, tá? Porque às vezes eu peco no cimento, pego um cimento mais caro achando que ele é muito bom. A gente já viu nas aulas anteriores que o cimento teria uma das melhores características, né?
Eu escolho o melhor ou mais barato, depende do que vai ser a tua obra. Não adianta ser uma obra pequena e você pegar o cimento mais caro, tá? Então, assim, vamos verificar que tempo é dinheiro e hoje em dia a maioria está o quê? Eu quero uma obra com qualidade, que seja uma obra barata. Mas para isso você tem que explicar corretamente por que que tem que ter uma obra, por que que a tua está ficando cara. Por exemplo, tem gente que pede, acho que eu já até comentei com vocês sobre isso. Eu quero um pilar no meio da sala. Você faz as tuas características, tudo do teu projeto, com o pilar no centro e sem o pilar. Se não houver necessidade do pilar, por que que vai pôr um pilar? Entende? A gente também vai trabalhar com slump test, né? A medida de trabalhabilidade pode ser facilmente feita na obra por meio de cones de Abrams, tá? Que seja também chamado de slump test. Verifica o abatimento, faz tudo, né? Pega-se a, a chapa metálica junto com o cone, chapa, cone, cone vai ser preenchido com concreto, né? A gente vai dar aí 25 golpes por uma barra de 16 milímetros. Depois, encerrado isso, a gente faz aí a retirada verticalmente. Também faz parte de tecnologia, tá? Quando a gente for começar a calcular concreto, as dosagens, existe os desvios padrões que a gente vai utilizar. Existe o desvio padrão de 4 megapascal, o de 5,5, que teoricamente para nossas condições ele é o ideal, e o de 7 megapascal. Tudo baseado na NBR 12655 de 2022, tá? O 4 megapascal são medidos em massa, a massa e amassamento é medida em volume, com dispositivo de dosador e corrigido. Falando uma coisa, tudo que a gente faz para a parte de concreto, a gente corrige, tá? Eles são um pouco parecidos. Vamos lá porque a gente vai usar sempre. O cimento ele é dosado em massa, desagregado em massa, combinada com volume, ou seja, eu recebo tudo em volume e transformo ele em massa, tá? A umidade também, tudo corrigido. Determinado volume de agregado miúdo é corrigido também. Esse que eu devo fazer a correção dele também, assim como o do graúdo, através da curva de inchamento, tá? E o condição C, que é de desvio padrão, o SD significa desvio padrão, já até coloquei aqui em cima. De 7, o cimento é medido em massa, as agregados são medidos em volume, a água de amassamento é medida em volume, sua quantidade também é corrigida, em função da estimativa dos agregados e a determinação da consistência do concreto. Isso aqui é o que? Verificação de slump test. Teoricamente, a gente não está tendo tempo para fazer tudo isso, mas iremos fazer do concreto, né? Iremos fazer também, o próximo já é argamassa, ok? E a gente fica aqui, tá? Esse foi a outra parte que faltava. E logo em seguida a gente vai fazer é, o nosso ensaio de concreto. Aguardem os vídeos que já serão postos os vídeos lá para vocês estarem assistindo e fazendo suas anotações. Até mais!